E aí, rapaziada, então, continuando os vídeos aí de doença autoimune, eu vou falar de uma doença que ela participa da parte intestinal, né? Mas eu vou colocar ela na doença autoimune, que é a doença celíaca, tá? Vou falar um pouco sobre ela, definição, coisa bem simples. Bom, então o que vai ser a doença celíaca? A doença celíaca, como eu falei, ela vai estar relacionada com a parte intestinal do paciente, né? E ela vai estar relacionada principalmente com uma intolerância ao glúten, tá? Então, uma pessoa que tem essa doença celíaca, ela não pode consumir o glúten, porque a gente vai ter... O glúten vai causar prejuízos, vai causar prejuízos ao intestino do paciente. Eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Porém, essas pessoas, né, essas pessoas que têm essa doença celíaca, elas são pacientes geneticamente predispostas, tá, a terem essa doença, tá? Bom, onde tem glúten? No trigo, na aveia, na cevada e no centeio, tá? Então, por exemplo, mingau de aveia, por exemplo, ou pão, ou cerveja, tem glúten, né? Então, as pessoas que têm essa doença celíaca, elas não podem consumir, né, esse glúten, porque senão vai causar sintomas, né, e vai prejudicar a sua situação. Bom, então o que vai acontecer? O glúten, quando a pessoa consome o glúten e ela tem essa doença celíaca, o que acontece? Ela vai ter uma inflamação no intestino, tá? Basicamente. Essa inflamação no intestino vai fazer com que tenha destruição das vilosidades intestinais e das criptas intestinais. Qual que é a função dessas vilosidades? As vilosidades, elas aumentam a área de contato do intestino, né? E ajuda também na absorção dos nutrientes, tá? Se essas vilosidades intestinais são destruídas por causa do glúten, por exemplo, o paciente vai ter problemas para fazer sua absorção, causando alguns dos sintomas, que, por exemplo, é a diarreia, tá? Então, causa, né, esse problema no paciente, por causa das vilosidades, né? As vilosidades são destruídas, a área de contato do intestino ela diminui e a sua absorção também diminui. Bom, falando da fisiopatologia, então, é uma doença autoimune, né? Já que a gente está falando das doenças autoimunes, então o que vai acontecer? O glúten, normalmente, quando a gente consome o glúten, ele se encontra com as transaminases, né? Essas transaminases, elas fazem toda a questão de, de fazer a digestão, né, desse glúten. No entanto, quando a pessoa tem essa doença celíaca, o que acontece? Essas transaminases, quando essas transaminases e o glúten, elas entrarem em contato, as células dendríticas, ou seja, a parte do sistema imunológico, vai ser acionada. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai interpretar como uma infecção e vai causar uma inflamação, tá? Por quê? Porque essas células dendríticas, elas vão chamar os linfócitos TCD4+, tá? E esses linfócitos TCD4+, vão fazer a liberação de anticorpos, né? Interleucinas, etc. Para que ocorra o processo inflamatório, né? E aí a gente sabe que o processo inflamatório é muito complexo, né? E aí vai causar, infelizmente, no paciente essa destruição aí das criptas intestinais e das vilosidades intestinais, prejudicando, assim, o funcionamento correto do intestino. Bom, qual vai ser o quadro clínico da doença celíaca? Bom, a doença celíaca ela é muito comum em crianças, tá? As crianças normalmente elas têm, né? Porque a gente começa a ver os sintomas quando a pessoa já é criança, já que o glúten está presente em vários, né? Em várias comidas, em vários alimentos, né? Do nosso dia a dia. Mas o quadro clínico da doença celíaca vai estar mais relacionado com a questão da falta de nutrição, porque como eu falei, o glúten ele destrói as velocidades, e as velocidades fazem essa absorção do paciente. Então, por exemplo, o paciente normalmente vai ter emagrecimento, tá? Vai ter as diarreias, que não falei por quê? Porque o bolo alimentar ele não está sendo digerido, ele não está sendo absorvido e está causando essas diarreias, né? A água também não está sendo absorvida, causando as diarreias. A gente vai ter problemas de crescimento na criança. A gente sabe que a criança ela precisa comer, né? Precisa se nutrir para ter um crescimento, né? Para crescer. Então, a criança sem conseguir absorver os nutrientes, ela não vai conseguir ter um crescimento, né? Efetivo, um crescimento fisiológico, tá? A gente vai ter duas doenças que estão relacionadas principalmente com a questão da nutrição, que é a osteoporose e a anemia ferropriva. A osteoporose vai ser a má absorção de cálcio, né? Porque o cálcio a gente sabe que fortalece os ossos, né? E a osteoporose, como a gente está fazendo, como as velocidades estão destruídas,
gente não está conseguindo fazer a absorção do cálcio. E aí o osso é fragilizado. Também o paciente tem maior probabilidade de ter fraturas, né? Já que a gente está tendo problemas no cálcio, tá? Além disso, uma anemia ferropriva, porque está faltando ferro no paciente, o paciente não consegue absorver o ferro de forma efetiva, e aí causa anemia ferropriva, que é uma anemia, né? Da questão da hemoglobina por causa de falta de ferro. A gente não tem o ferro suficiente, o paciente não consegue fazer essa absorção de O2, né? E aí começa a ter essa anemia. Aí diarreia, que eu falei, desnutrição, né? A sintomatologia neurológica, né? Que já que a gente tá falando de. A gente sabe que a comida, né? Nutrição. A questão das da glicemia é muito importante, né? Então vamos ter problemas nisso também. E tiroidite, que é a inflamação da tiroides. Bom, qual vai ser o diagnóstico da celíaca? A gente vai fazer nada mais nada menos que a biópsia intestinal, para ver como estão as criptas e ver como estão as vilosidades, né? Ver se elas estão destruídas, ver se elas estão intactas, né? E ver se também vai ter anticorpos ali naquele local, né? E o tratamento é óbvio, né? A gente vai retirar o glúten tirar o glúten da dieta do paciente, né? Para ele não prejudicar, não fazer mais inflamação na parte das vilosidades intestinais. Aí a gente vai repor a nutrição do paciente, por exemplo, caso de osteoporose, a gente vai dar mais cálcio para o paciente, anemia ferropriva, vai dar mais ferro para o paciente para ele estabelecer, né, essas condições patógenas. E a gente vai ver também se vai ter uma neoplasia, né, que é um adenocarcinoma do jejum, tá? Eu vou entrar mais em detalhes sobre câncer, vou fazer um vídeo sobre câncer, especificamente sobre câncer, posteriormente. Mas você pode ver que a gente pode ter uma neoplasia, né? Uma mudança aí na questão das células. E a gente vai ter que ver também se ele vai ter uma neoplasia ou não, tá? E é isso. Essa é a doença celíaca.